Fala galera, beleza? Aqui é o canal Entre a Cruz e o Mundo. Meu nome é Caio, sou estudante de Teologia pelo Instituto Reformado de São Paulo. E eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. E essa informação é importante hoje porque eu vou dar um contexto aqui do React de hoje. Para quem não sabe, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma confissão de fé. E a gente segue essa confissão de fé, tanto que a gente é confessional. Só que quando eu entrei nesse mundo, comecei a estudar, comecei a ter contato com outros influenciadores presbiteriano na internet, entrei num grupo de discussão presbiteriana de teologia, e aí existe um caso de tipo, você é presbiteriano confessional ou não confessional? E aí tem uns casos do tipo assim, você tem que concordar 100% com a confissão de fé, senão você não é presbiteriano, senão você não pode ser, talvez ordenado, alguma coisa. E dentro do meu estudo, aconteceu uma coisa interessante. Eu aprendi que existem doutrinas que a Igreja Presbiteriana defende, como por exemplo a parte do segundo mandamento, falar que não pode fazer imagem da Trindade, nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. E aí entrou em questão mais didático em 2010. Antes disso não tinha tanto, mas a partir de 2010 a Igreja Presbiteriana parou de fazer conteúdos didáticos com a imagem da Trindade. Mas aí, tem pastores que defendem a favor, outros que é contra. O próprio curso meu que eu faço, que é de Teologia Reformada, acho que abrange várias outras teologias, A gente aprende as outras versões. Mas o foco é Teologia Reformada, e eu vi pastores que provavelmente discordam que não pode fazer imagem, e o conteúdo didático tem lá a imagem de Cristo. Eu já fiz um shorts aí pequenininho sobre isso. E coisas que coisas que eu gosto mesmo sendo presbiteriano. E uma das coisas era ter shows, e eu expliquei essa questão, Que pra mim, você pode fazer a imagem desde que você não a adore. Se você começar a adorar, você tem que destruir essa imagem. Beleza? Dito isso, todo esse contexto, certo? Sobre confissão de fé, eu fiz uma pergunta para um pastor, o pastor Victor, ele também é influenciador. E ele respondeu essa minha pergunta, Não diretamente, Ele abriu a caixinha, eu perguntei, ele resolveu fazer um vídeo e respondeu essa pergunta. Eu achei muito legal. E eu concordei com ele, já estou adiantando o react aqui, Não é um react em primeira instância, Então vou rever com vocês aqui e vou comentar depois. Inclusive eu vou fazer só o react desse vídeo porque é um trecho bem grande. Eu vou deixar tocar, espero que o pastor não se incomode desse trecho estar inteiro no meu canal. Porque ela vai ser uma alfinetada, hein? Tenho que concordar 100% com a confissão de fé de Westminster, no caso, para ser presbiteriano. Olha, via de regra, sim, você teria que concordar 100%. Agora, eu vou aproveitar aqui para falar uma coisa que pouca gente fala. E aí, pode ser até que eu dê uma queimada de filme com isso. Mas nós vivemos numa era de seletividade confessional. Por que eu estou dizendo seletividade confessional? Porque aqueles que mais perseguem dizendo você não é confessional, eles também não são 100% confessionais. Eu vou interromper aqui que eu vou comentar. Eu acho muito interessante isso, certo? Porque é difícil você concordar 100% com uma ideia humana, certo? Porque a confissão de fé é uma ideia humana, tá? Ela é baseada na Bíblia? Sim, mas é ideia humana. A única coisa inerrante é a Bíblia. A confissão de fé pode ter suas errâncias. Quando eu cheguei a comentar isso, que tem ponto que eu não concordo, eu não achei eu tô pesquisando ainda, mas parece que na confissão de fé também tá falando que você não pode ser controle de natalidade, sabe? Você tem que ser aberto à vida. Acho que ele vai comentar que a questão de quem é o anticristo já tá determinado lá quem que é, entendeu? E aí eu cheguei a comentar que eu discordo de alguns pontos, certo? Disso aí. E aí nesse grupo de pessoas reformadas, não tem só presbiteriano, tinha batista, tem pessoas fora do país, que é da teologia reformada também. Eles começaram a argumentar que se eu não concordasse 100% com a confissão de fé, eu tinha que procurar outra igreja que eu concordasse 100%. Porque eles citaram um caso lá de alguns anos atrás, muitos anos, nos tempos antigos, que alguém discordava de apenas um ponto, e aí acabou que surgiu uma nova denominação, por causa só de um ponto de divergência. Então me aconselharam a sair da presbiteriana, certo? E assim, eu vou sair da presbiteriana? Lógico que não. Por quê? Porque eu tenho certeza, cara, que a Dona Maria
que dá paz do Senhor lá, não tá nem aí com isso, ela não se importa com isso, certo? A minha comunidade não se importa com isso. Eu acho que, assim como eu, muitas pessoas nunca leram assim a confissão de fé e, pô, isso aqui eu concordo, isso aqui não, isso aqui vou ser presbiteriano, não. Não, a pessoa só vai na presbiteriana porque há uma pregação bíblica e porque não tem grito. Às vezes tem muitas pessoas que vão na presbiteriana por causa disso, porque não é uma igreja barulhenta e é uma igreja que prega a Bíblia, né? Muitos procuram a igreja presbiteriana por causa da sua teologia reformada, por ter base bíblica, sim, mas tem muitos membros, cara, que são humildes, que não têm tanto conhecimento teológico, histórico com isso, sabe? São pessoas, às vezes, até que aprenderam a ler lendo a Bíblia, né? Eu sou de uma cidade do interior, cara. A minha cidade aqui tem de 2 a 3 mil habitantes, né? Não tem nenhuma igreja presbiteriana aqui, eu vou na cidade vizinha. E aí, tipo, lá tem 15 mil habitantes, né? Então, tipo assim, você acha que tem pessoas eruditas que estão afim né, da história da igreja reformada, que sabe que foi, sei lá, quem é Calvino e John Knox. Eu acho que eu descobri, não sei se foi esse ano ou ano passado, que a igreja presbiteriana não foi fundada por Calvino, foi por John Knox, certo? Que é discípulo de John Calvino. Então, tipo assim, tem muita coisa na história que a gente vai estudando. E, cara, eu sou presbiteriano desde dos meus 14 anos, eu tenho 32. Então, tipo assim, é muito tempo que eu tô lá e pregações bíblicas, tem estudo bíblico, tem escola dominical, mas muitas vezes a gente não tem essa sistemática de confissão de fé e tudo mais, né? História da igreja reformada. Não detalhadamente, né? E aí também tem esse caso, então não posso ser ordenado a nada, né? Sei lá, um presbítero ou até mesmo um pastor. Mas como eu disse, tem um pastor meu me dando aula que usa, tipo assim, no slide dele tava lá uma imagem de Jesus, né? Ele é doutor em teologia e ele é pastor presbiteriano. Então, tipo assim, a gente vai ter que romper, tipo assim, os pontos, isso aqui discorda disso, aqui coisa, tal, e ficar rompendo. Eu acho que não. Eu acho que tem espaço pra gente ter as nossas discordâncias, né? E poder estar unido em comunidade, em igreja, né? E por mais que eu ame a igreja presbiteriana do Brasil, eu amo muito mais a igreja presbiteriana do Brasil em Itaiandu, que é onde eu frequento. Cara, aquela é minha família, aquela é minha comunidade. Nossa, aconteceu um escândalo na igreja presbiteriana lá do norte, não sei o que. Eu vou lamentar muito, porque é o nome da minha denominação. Mas de fato, o que eu me preocupo é lá a minha comunidade, cara. 150 pessoas, o meu grupinho, sabe? Tipo, é muito mais. Essa comunidade é muito mais a minha família. Opa, bati no microfone sem querer aqui. Ela é muito mais a minha família do que a igreja presbiteriana do Brasil como um todo, certo? Como uma igreja nacional, né? E às vezes a gente tem muito mais comunhão com, sei lá, com uma igreja Assembleia de Deus vizinha aqui, ou, né, a quadrangular ali, uma batista aqui, do que tipo, uma presbiteriana lá do outro estado, né? Sou de Minas, lá de São Paulo, né? Então, tipo assim, pra gente pelo menos que é membro comum, né? Pra quem é pastor e tá lidando com sino, presbitério e tudo mais, talvez ele tenha mais contatos, né? Mas a gente, cara, que é membro comum, que só tá lá pra servir e vive no nossa bolha, né? Não tem muito disso, não. Então quer vir pra presbiteriana? Venha. Não se importe com essas coisas, não se importe. Nossa, tem que ler a confissão de fé inteirinha pra ser presbiteriano. Não precisa, cara. Só venha. Vamos lá, a gente vai ensinando, caminhando junto e vamos embora. Vamos ter uma boa teologia, vamos ter uma pregação bíblica e é isso que importa. Eu vou levantar os pontos aqui. Primeiro ponto, eu já vi um pastor que é extremamente confessional, digamos assim, né? E eu não tô aqui denegrindo a imagem desse pastor, porque ele é de uma capacidade teológica muito boa. Só que ele é extremamente confessional. Ele persegue principalmente quem não é cessacionista, né? Porque a seletividade confessional presbiteriana gira em torno de se você é cessacionista ou não, tá? Esse é o ponto principal. Só que eu li ele escrevendo algo contrário ao que a Confissão de Fé fala sobre casamento. Porque a Confissão de Fé de Westminster fala que o divórcio e o novo casamento são permitidos em caso de adultério e em caso de abandono. E aí ele fez uma análise exegética onde ele ficou mais tendencioso para o lado batista, que dizem que você só pode casar de novo se o seu cônjuge morrer, apenas em caso de falecimento. Bom, eu não estou julgando se ele está certo ou está errado.
Só estou dizendo que a confissão não diz isso. A nossa confissão de fé, ela dá respaldo para um novo casamento em caso de adultério e em caso de abandono. Então, peraí. Significa que se o cara fala o seguinte, não, eu não sou cessacionista, eu sou continuista. Só que mesmo se esse continuismo seja algo moderado, que não interfere a vida da igreja, ele vai ser atacado. Ele vai ser... Um dos argumentos que eu usei nessas conversas com outras pessoas na internet é isso aí, até que tipo assim, quando minha esposa estava fazendo o discipulado dela, com confissão de fé, eu participei, e aí eu aproveitei para fazer algumas perguntas, né, como por exemplo, como que funciona alguém que discorda de algum ponto da presbiteriana, né, que era justamente isso, eu já tava me matutando essas ideias, sabe, antes de eu ficar mais claro como hoje nos meus estudos, já tava tipo, internamente, sabe, procurando respostas. E aí eu falei, se depende do ponto e tal. Ele falou, depende do ponto, lógico, né? Daí ele até comentou sobre o pastorado feminino. Vamos supor que alguém quer fazer parte da presbiteriana do Brasil, mas concorda com o pastorado feminino. A igreja presbiteriana do Brasil como fala? Ela se posiciona contra o pastorado feminino, mas se a pessoa estiver lá e é a favor, ela pode ser muito bem-vinda na nossa comunidade. Agora ela vai ter que ter consciência de que ela nunca vai ser uma pastora lá. E ela vai ter consciência de que se for ensinado, né, nas nossas aulas, vai ser direcionado contra. Né? Então, tipo assim, ela tem que ter consciência e tem que ter consciência também que ela não vai poder ficar, tipo, se querendo causar uma divisão, sabe? Não, vou falar de pastorado feminino até, tipo, se mudar alguma coisa na igreja, porque as coisas na igreja não se mudam assim, dessa forma. Ou, tipo, causar uma divisão da igreja presbiteriana no Brasil com pastora, certo? Então, tipo, a pessoa tem que ter consciência. Daí falar, e se for alguma coisa fundamental para a pessoa, não, eu quero frequentar uma igreja que aceite pastora. Ele até falou, vou te apresentar a pastora da Quadrangular, porque, né, o Quadrangular daqui a gente conhece a pastora, uma mulher de Deus, ela vai estar te pastoreando, né, cuidando de você, e você vai caminhar numa igreja onde aceita a pastora, porque é um ponto fundamental para você, certo? Então ele levantou essas questões assim, eu achei muito interessante, eu achei muito acolhedor, muito amoroso, inclusive respeitoso, né, com a posição das outras denominações, certo? E reconhecer que por mais que a gente tenha nossas discordâncias, aquelas pessoas também são pessoas de Deus e que andam no caminho do Senhor assim como nós. Né? Nós temos que prestar muito mais atenção no que nos une, que é Cristo, do que essas divergências teológicas. Tem outro ponto também. Vamos supor que eu estou dando aula de escola dominical, ou um estudo bíblico, uma coisa, e eu, caio numa matéria que eu sou contra, né? Por exemplo, a imagem da Trindade. Tipo, o que eu faria? Primeiro, conversaria com o pastor. Primeira coisa é conversar. Falar, pastor, eu tenho esse ponto, da aula, da revistinha, e eu penso contra. Tem como você deixar outra pessoa dar aula, né? Para ser mais honesta com essas questões, né? Então eu posso ensinar aquilo, certo? Aquilo da revistinha, que eu não vejo problema nenhum. Mas abordar que eu penso contra e argumentar os contras, né? Ou talvez isso seria um problema e, quem sabe, deixar outra pessoa ensinar aquela aula, né? Para não causar essa ruptura. Tem até um cara, se não me engano é o John Stott, John Piper, eu sempre confundo os dois, cara. Que ele é batista e tinha uma parte da confissão de fé também, da documentação da igreja deles, que proibia a bebida alcoólica. E aí ele foi contra e fez um sermão na igreja, ele foi muito mais ousado, né? Ele fez um sermão na igreja falando sobre isso. Né? Não que ele é a favor das pessoas beberem, mas ele é contra a igreja ter um ponto doutrinário que seja contra algo que a escritura não fala que é contra. Ele falou, lógico, eu não bebo, eu não tenho esse hábito, eu recomendo que as pessoas não bebam, mas colocar na doutrina da igreja uma coisa que não é bíblico, certo? Só para evitar um mal maior, é legalismo, né? Uma coisa assim. E pra mim, eu já vi uma pessoa também argumentando nas redes sociais que na hora de não fazer a imagem da Trindade é um zelo. Tipo assim, por via das dúvidas, vamos deixar, né, tipo assim, contra, né? Não vamos fazer, porque vai que, né? Vai que é errado, mais, né? A gente tá falando da visão desse rapaz aí, que não vou expor nomes, né? A visão desse rapaz aqui que tava argumentando isso, né? Que argumentou isso, que
Ele não faz as imagens da Trindade, porque vai que. Eu, na minha opinião, acho legalismo. Porque se você coloca uma regra que não é bíblica só para tentar evitar um outro pecado, é legalismo. É você querer ser mais justo que Deus. Porque se Deus colocou a regra, simplesmente você não discorda daquela regra. Você não precisa colocar uma regra acima da outra regra. Ainda mais se for expor para outras pessoas. Se for algo particular, tipo assim, eu não quero beber bebida alcoólica porque eu sei que se eu tomar um gole eu vou passar do ponto. Então, beleza, é uma regra interna minha. Eu vou colocar essa regra em mim porque eu não quero cometer um pecado. Agora, você impor essa regra para as outras pessoas que talvez consigam beber moderadamente, é legalismo. Você não pode impor regras acima da regra que não está na Bíblia e tudo mais. Dito isso, se você quer um conselho, não beba, certo? Não beba, não é um caminho que não é bom, né? Em questão de cultura, né? Nessa cultura brasileira, as pessoas sempre passam do ponto, enfim. Conselho, não beba. Ser perseguido. Mas espera aí, nesse ponto do casamento, então significa que eu posso discordar? Como é que funciona? Segundo ponto, a confissão de fé, ela não fala que o Papa é um anticristo. A confissão de fé fala que o Papa é o anticristo. O anticristo. No sentido de que o Papa é o cumprimento da profecia, tanto de 1 João quanto de 1 Tessalonicenses. Inclusive, se você ler o livro do François Turretini, um reformado da época, falando sobre o papado, e aí a João Calvino Publicações tem um livro que chama O Anticristo, um tratado sobre o papado. O François Turretini, defendendo, ele fala o seguinte, que é a besta de Apocalipse 13, é o pequeno chifre de Daniel 7 ou 10, me fugiu agora, o Papa, o papado sucessivo. Então, aqui eu quero abrir outro ponto, que é muito interessante isso, porque a confissão de fé, e igual esse cara que era contemporâneo dos reformadores, eles viviam uma época diferente, uma época tipo assim, que rompeu com a Igreja Católica. Eles viam muito a Igreja Católica como um mal, e realmente era um mal, certo? Mesmo se for católico, cara, você vai ter que concordar comigo que naquela época a Igreja Católica estava muito longe do verdadeiro Evangelho, do que era Deus, muito longe mesmo. Tanto que a Igreja Católica, ela acabou fazendo a Contra-Reforma, depois da Reforma, e muitas dessas coisas da Contra-Reforma foram pontos que Martinho Lutero levantou, como, por exemplo, o fim das indulgências, certo? Então a Igreja Católica, ela melhorou muito depois daquele tempo. Né, tinha um pastor que falava uma coisa muito legal, que todas as pessoas da época, eles veem o anticristo na sua época. Né? Então, naquela época, como houve esse rompimento da Igreja Católica, a Igreja Católica tinha se corrompido muito, e aí houve esse rompimento e houve essa visão de que o Papa é o anticristo. Se fosse talvez uns anos atrás, talvez outra religião, acho que era o Islã, era visto como o cara que sugeriu o anticristo, né? Hoje se fala muito de política, então fala que é de uma nação, sei lá, dos Estados Unidos ou da ONU que vai vir um anticristo. Então, cada época as pessoas veem o anticristo em um lugar diferente, de acordo com a sua cultura e realidade. E isso é uma das questões que eu acho a escatologia muito difícil. Eu prefiro me abster de opiniões no fim dos tempos. Inclusive, antes que algum católico ache ruim de eu falar da Igreja Católica, né? Temos que reconhecer aquele fato histórico. Tem até um padre que, eu não sei o nome dele, mas ele fala, não, é massa, muito paia, né? Perguntaram isso aí, ele realmente reconheceu, falou, a Igreja Católica estava um caminho muito ruim naquela época, certo? Ele falou até naquela época, naquele local, né? Mas eu acho que é mais questão de época, né? Mas ele falou que, lógico, ele não gostou do que Martinho Lutero fez, tudo mais, de separar. Mas Martinho Lutero tentou, cara. Ele conversou com o Papa. Ele falou, tá errado nisso. Os caras não quis se arrepender. Né? Não quis voltar atrás. Né? E teve que voltar atrás depois de alguns anos, certo? Mas é praticamente isso. Temos que reconhecer nossas falhas históricas, né? Do mesmo jeito que, de certa forma, eu tô falando contra alguns documentos aqui da Confissão de Fé, de certa forma, né? Tudo de maneira respeitosa, né? Mas enfim, homens de Deus também erram e vamos continuar o react aqui. quando surge um pastor presbiteriano dizendo que o anticristo é um ser futuro, ainda não manifestou,
no futuro nós vamos ter uma grande tribulação conduzida pelo anticristo. Eu não estou julgando, de novo, se ele está certo ou está errado. Não estou julgando isso. Até porque quem acompanha aqui as nossas séries sabe que eu tenho estudado muito a escatologia, é a área que eu mais gosto, e aí a gente tem uma série de escatologia aqui. Então eu não estou julgando isso. Só estou dizendo o seguinte, não é confessional. Não é confessional. Então significa que quem não é confessional com relação ao Papa ser o anticristo, está tudo bem. Mas quem discorda que você pode ir no clube no domingo, não está tudo bem. Porque normalmente gira em torno do domingo, né? Os mais fechados, eles levam para a confissão de fé para dizer o seguinte, você no domingo, você não pode ter nenhuma recreação, porque isso está escrito na confissão de fé. Enquanto a maior parte dos presbiterianos e dos pastores, e eu também entendo assim, nós entendemos que você tem deveres com a igreja e com o Senhor no domingo. Você não pode faltar culto para ir no clube, cara. Você não pode faltar culto para ir numa festa de aniversário. Não condiz. Mas ao mesmo tempo, se você foi na sua escola dominical, se você fez suas orações, se você leu a Bíblia, eu não vejo problema algum de você pegar a sua família e passar 1 ou 2 horas no clube aí perto, descansando e aproveitando a sua família. Principalmente se você trabalha no sábado. Eu não vejo problema nenhum nisso. Desde que você chegue no culto, você vá no culto, você participe das coisas da igreja, você tem uma vida cristã ativa, eu não vou te condenar por você ter ido 2 horas no clube, feito um churrasco na hora do almoço lá no parque, eu não vou te condenar por isso. Isso é muito interessante que agora que eu tô em contato com outros reformados na internet, né? Eu vejo muitos posts falando, dia do Senhor no domingo, né? E indo pra igreja e tudo mais. Eu acho muito legal esse negócio das pessoas prezarem pelo domingo, né? Pelo dia do Senhor. E é lógico que eu concordo com o pastor, você pode fazer criação, que for, né? Desde que você preze pelo domingo. Acho que ele vai falar isso depois, mas tem uma questão minha, cara, da minha profissão, que às vezes eu tenho que trabalhar no domingo. E isso, cara, me faz sentir muita falta da igreja, e na nossa confissão de fé diz isso, que tipo assim, se há alguma coisa que te impeça de estar no domingo, tipo uma coisa de saúde ou até coisa de trabalho, né, tipo, é como se fosse uma coisa, Deus não entende, né, e tudo mais. Eu acho legal se desse pra guardar outro dia, certo? Sei lá, você não conseguiu ir no domingo, você guarda na segunda e, sei lá, faz um culto doméstico. Mas às vezes por causa da rotina é mais complicado, então o domingo ele é muito bom para ser feito isso. Mas é uma coisa que realmente quem é cristão e tem que trabalhar no domingo sente uma certa falta de não guardar dessa forma assim o dia do Senhor, né? Não que não possa fazer recreação, mas realmente é um dia especial, cara, que você vai na igreja, você faz suas orações, você cultua a Deus em comunidade, né? Mas a confissão te condenaria. Então significa que ir no parque eu não posso. Mas discordar que o Papa seja o anticristo eu posso. Por quê? Seletividade confessional. Então, se a sua pergunta é, você precisa aderir 100%? A minha resposta para você é, eu acho que existem pontos centrais e existem pontos periféricos que não vão intervir diretamente na fé reformada, dentro da própria confissão. Por exemplo, essa questão do domingo. Se você não falta o culto e tudo mais, tal, eu não acho que você não está assim confessional. Agora, se você vira e fala assim, não, o domingo é um dia qualquer e eu posso trabalhar todo dia, aí você já passou do ponto. Se você me diz que o Papa não é o anticristo, bom, isso não vai te fazer menos reformado. Da mesma forma, se você tem uma posição diferente sobre o casamento, isso não vai te fazer menos um reformado. Da mesma forma, se você não tem uma posição cessacionista estrita, isso não vai te fazer menos reformado. Né? Eu acredito que se você começar, dependendo, a agir como um pentecostal, também é outra história. Mas existem limites. E aí é até difícil de estabelecer, né? Mas, enfim, existem pontos que te tornam menos reformado mesmo, aí você não tem como não aderir. Por exemplo, o pedobatismo. Nesse ponto, você não é presbiteriano se você não batizar sua criança. Então, acho muito legal isso, que realmente tem pontos principais, cara. Você, cara, não que na aliança, né, de Deus, na progressão da aliança, né, não batizar seu filho, né. Lógico que existem batistas reformados, né, que se a pessoa é batista, ela não batiza a criança, né.
Tanto que ela também coloca regras, tipo, tem que ser por imersão e tudo mais, né? Eu não creio nisso, eu acho que a quantidade de água não muda no sacramento. Mas é isso, cara, batizar a criança é uma coisa fundamental da teologia reformada, cara. Você tem que. Você tem que entender isso, sabe? Porque não é simplesmente batizar uma criança. É incluir ela na vida de fé, tratar ela como um cristão, certo? Por mais que ela ainda seja um pecador que precisa de arrependimento, né? Precisa ser pregado o evangelho, né? Ela já faz parte da comunidade, cara. Tipo, meu filho tem 1 ano, né? Assim que ele nasceu, cara, a primeira oportunidade que teve, eu falei com o pastor, cara, eu quero batizar ele. Né? Eu acho que foi um dos mais novos a ser batizado na igreja. Porque teve umas complicações no hospital, que ele teve o amarelão, teve que ficar na luz azul. Então ele ficou umas semanas a mais lá no hospital. Né? Mas por mim, assim, se ele conseguisse sair do hospital com tudo bem, né? Tipo assim, se ele não tivesse problema de saúde, por mim eu ia fazer igual ao Antigo Testamento, cara. No máximo 8 dias você batizar a criança. Eu penso dessa forma, cara. E lembrando, isso é uma coisa minha, né? Não tô falando que tem que ser doutrina, tem que ser 8 dias, horário, não sei o que. Né? Não é assim, né? Não precisamos colocar a risca. Mas é porque eu acho muito bonito, cara, o batismo infantil. Eu acho muito simbólico. Muito simbólico, assim, tem uma simbologia muito grande pra mim, cara. Tipo, uma importância muito grande. Eu me emocionei muito no batismo do meu filho. Foi uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, cara. Aquele sentimento, sabe? De tipo assim, nossa, eu vou passar tudo, minha fé, tudo que eu tenho, né? Primeira coisa que quando eu peguei meu filho, cara, eu já falei pra ele, falei, cara, uma criancinha assim, eu falei pra ele, cara, você precisa de Jesus Cristo, você precisa de arrependimento, você é um pecador miserável, mas Jesus Cristo vai te salvar, ele vai te livrar do pecado, o Pai vai te ensinar, mas até me emociona um pouquinho aqui. Mas é isso, cara, é muito emocionante. A primeira vez que eu peguei meu filho, a primeira coisa que eu fiz foi pregar o evangelho pra ele. Mas ele não entende, cara, não importa, cara, né? Eu vou falar pra ele de Jesus. Eu já falava antes, né, na barriga da mãe, né? Já cantava pra ele uns louvorzinhos, as musiquinhas das 3 palavrinhas, né? Mas é isso aí, cara. Meu filho já, né, pra mim já é um crente, já é um membro da igreja, né? E como comunidade também é um membro da igreja, né? Ele já tem direitos e deveres, ele tem que ir na igreja, né? Eu tenho que cumprir esse papel como pai de levar ele na igreja. Fica um pouco mais difícil. Mas, por outro lado, existem coisas que são periféricas. E é isso, turma. Espero. Então, galera, sobre isso, conclusões. Eu me acho um cristão reformado confessional, porque por mais que eu tenha essas discordâncias, eu acho que minha discordância é secundárias, cara. Acho que nenhuma coisa é fundamental numa fé reformada que eu venho discordar. Então, se você quer vir pra Presbiteriana, venha, certo? Vai ser muito proveitoso, cara. A gente vai te receber muito bem. Vamos te acolher, vamos te ensinar, vamos te instruir. E é isso aí, ó. Pastor sábio, pastor presbiteriano, né? Várias pessoas pensam como nós. E a minha posição é essa, é igual o pastor Vitor. Tem coisas secundárias e coisas principais. Não tem como você ser um reformado, talvez pentecostal, né? Apesar que existe na igreja Assembleia de Deus reformada, né? Não tem como você ser um reformado e não crer na aliança, por exemplo. Talvez tenha até acho que é aliancismo progressista, né? Que é um tipo de aliancismo, mas não batiza criança, né? Chega na parte do batismo infantil e fala, não, nós somos batistas, vamos batizar depois de grande, né? Na minha visão é tipo isso. Não, vamos estudar para refutar o aliancismo. Nossa, não conseguimos. Mas nós somos batistas, vamos batizar só depois de grande. A minha visão é essa, né? Parece... Lógico, eu tô tratando com bom humor, né? Mas é uma visão assim que eu tenho. Então, minhas dúvidas, minhas questões internas foram respondidas. Muito obrigado, pastor Vitor. Você não tem ideia como você respondeu coisas pra mim aqui, como você tirou uma dúvida que eu tava carregando há bastante tempo. Então, é isso aí. Qualquer dúvida que tenha, talvez eu trouxe isso aqui porque talvez a minha dúvida seja a sua dúvida, certo? E aí você quer saber mais sobre isso. Então, não vamos delongar mais. Clica no link na descrição, certo? Esqueci de falar isso no começo, mas nós fala agora. E até a próxima. Falou!